Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego da Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Estamos no quarto trimestre de 2024, cujo tema é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque é o que prometeu. Estamos na lição 2, que tem por título Promessa de Deus para Israel. O texto áureo: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. A verdade prática: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, e também em Romanos capítulo 9, de 1 a 5. Vamos para a introdução. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou a Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar, dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nessa lição veremos que muitas promessas de Deus para Israel. Tudo começou com a chamada de Abraão. Deus disse que faria dele uma grande nação, na qual surgiria a nação de Israel, eleita por Deus. E a seguir vamos abordar as promessas de Deus para Israel, que são irrevogáveis. Iniciou com Abraão, Isaque, Jacó e Davi, e ratificou com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Palavra-chave: descendência. Vamos para o primeiro tópico: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Primeiro subtópico: far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação. Diferente de todas as outras nações de Israel, ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa, quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O patriarca estava com 75 anos e sua esposa, Sara, era estéril. Anos depois, Deus renovou sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. A promessa de Deus a Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 2, que diz: far-te-ei uma grande nação, tinha o claro propósito de estabelecer o povo de Israel como uma nação escolhida por Deus. A grandeza dessa promessa é destacada pelas circunstâncias que rodeavam. Abraão tinha 75 anos, conforme foi lido no texto, e a sua esposa Sara era estéril, o que se tornava humanamente impossível que eles tivessem filhos. No entanto, Deus prometeu não apenas dar a Abraão um descendente, mas também dele formar uma nação grande, distinta de todas as outras nações. E essa promessa foi reiterada mais tarde em Gênesis capítulo 15,
versículo 4 e versículo 5, quando Deus renovou sua palavra a Abraão, afirmando que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. E conduziu-o fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se eles podem contar. Disse-lhe: assim será a tua descendência. Esta renovação da promessa demonstrava que, apesar da aparente impossibilidade, Deus tinha um plano firme e fiel. Ao longo da história, vemos um cumprimento dessa promessa de maneira poderosa. A partir de Abraão veio a nação de Israel, o povo escolhido por Deus para ser testemunho de sua presença e poder no mundo. Mesmo em meio às dificuldades e desafios, a promessa de Deus permaneceu e a descendência de Abraão se multiplicou conforme ele havia dito. E esse episódio da vida de Abraão também ilustra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, independentemente das circunstâncias humanas. Deus não só deu a Abraão um filho, Isaque, mas também formou uma nação inteira a partir dele, provando que quando Deus promete, ele cumpre, independentemente das dificuldades. Vamos para o segundo subtópico. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar testemunho material, ou seja, deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. E Deus escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Quando Deus disse a Abraão: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, conforme está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, ele estava prometendo muito mais do que riqueza ou poder. A intenção de Deus era não apenas abençoar Abraão materialmente, mas, acima de tudo, promover o nome de ele como um exemplo espiritual, para que, através de Abraão, todas as nações reconhecessem a ação divina. E a frase "tu serás uma bênção" revela que a vida e o testemunho de Abraão serviria de canal para abençoar todos os outros. E esse engrandecimento do nome de Abraão foi algo que o próprio patriarca provavelmente jamais teria imaginado. Deus prometeu não apenas fazê-lo próspero, mas também garantir que o nome de Abraão fosse associado à bênção e à fidelidade divina por gerações. Ao escolher Abraão, que vinha de uma família idólatra, Deus demonstrou sua soberania em chamar quem ele deseja, transformando uma pessoa comum em um instrumento poderoso de sua vontade. A história de Israel confirma o cumprimento dessa promessa. Abraão, patriarca do povo de Israel, é reverenciado não apenas pelos israelitas, mas também por cristãos muçulmanos, sendo conhecido como pai da fé. Sua vida continua sendo uma bênção e um exemplo de obediência e fé para milhões ao redor do mundo. Portanto, a promessa de Deus a Abraão não era apenas sobre os bens materiais ou sucesso terreno. O propósito maior era que Abraão fosse um canal de bênção para todas as nações, um testemunho vivo da fidelidade de Deus. E a sua história mostra que Deus pode transformar vidas e usá-las de maneira extraordinária para cumprir seus planos soberanos.
Vamos para o terceiro subtópico. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria com quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em Números, que diz: bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. A promessa de Deus a Abraão, em Gênesis 12, versículo 3, estabelece a proteção e o favor divino sobre ele e a sua descendência. Deus garante que quem abençoar Abraão será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Essa promessa coloca Abraão como figura central dos planos redentores de Deus, assegurando que o apoio a ele traz bênção, enquanto a oposição resulta em maldição. Esse princípio é confirmado mais adiante na Bíblia. Em Número capítulo 24, versículo 9, onde lemos: bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. No texto das palavras do profeta Balaão, que foi solicitado a amaldiçoar Israel, ele acabou abençoando-os, pois Deus já havia decretado essa bênção. Isso mostra como a promessa feita a Abraão foi estendida a todo Israel, com a proteção divina presente na vida daquele que fazia parte do plano de Deus. A bênção e a maldição mencionada aqui também têm uma importância espiritual e histórica. Ao longo da história de Israel, vemos que as bênçãos, ou melhor, vemos que as nações se aliaram ao povo de Deus e ajudaram, como os aliados de Israel receberam bênção. Por outro lado, as nações que se opuseram a Israel, como os egípcios, filisteus, babilônios, sofreram maldições de Deus. O exemplo do Egito na época de Moisés é notável, quando Faraó endureceu o coração contra o povo de Deus, resultando foi uma série de pragas e destruição de seu exército no Mar Vermelho, conforme está lá em Êxodo capítulo 14, versículo 28 ao 31. Além da dimensão histórica, essa promessa tem uma aplicação espiritual profunda. Ela demonstra que Deus não apenas abençoa aqueles que estão no centro do seu plano, como Abraão e sua descendência, mas também aqueles que se associam e apoiam os propósitos divinos. Em outras palavras, aqueles que se colocam ao lado de Deus, ele e seu povo recebem as bênçãos que ele promete, enquanto aqueles que se opõem o seu plano enfrentam as consequências. No Novo Testamento vemos um eco desta promessa no ensino de Jesus. Em Mateus capítulo 25, versículo 40, Jesus diz: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Isso significa que a forma como tratamos o povo de Deus, particularmente os que são considerados seus pequeninos, os humildes, os necessitados, os crentes, reflete diretamente nossa atitude em relação ao próprio Deus. Portanto, essa promessa de bênção e maldição transcende a vida de Abraão e continua a ser vista ao longo da história, tanto em nível físico quanto em espiritual. Deus continua a abençoar aqueles que apoiam o seu povo e seus propósitos, enquanto aqueles que se opõem a ele encontram a resistência divina. Isso reforça a soberania de Deus sobre a história e seu compromisso em proteger e abençoar aqueles que o fazem parte da sua aliança. Chegamos ao subtópico 4. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz a respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. A promessa em ti serão benditas todas as famílias da terra é de imenso significativo, sendo uma das primeiras profecias messiânicas na Bíblia. Ele revela que por meio de Abraão todas as nações seriam abençoadas, e essa bênção encontra seu cumprimento final em Jesus Cristo. Esta promessa aponta para a redenção universal, não limitada ao povo de Israel, mas estendida a todos os povos da terra. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, esclarece a profundidade desta promessa. Em Gálatas 3, versículo 8, Paulo escreve: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro ao Evangelho a Abraão, dizendo: Em ti serão benditas todas as nações. Aqui Paulo confirma que essa promessa a Abraão era uma antecipação do Evangelho de Jesus Cristo. A bênção de Deus que Abraão transmitiria não era apenas material ou geopolítica, mas espiritual. A justificação pela fé é oferecida a todas as nações. Mais adiante, em Gálatas capítulo 3, versículo 16, Paulo especifica que a descendência de Abraão, através da qual a bênção viria, refere-se a Cristo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz a descendência como falando de muitas, mas como uma de uma só. É a tua descendência que é Cristo. Esse versículo deixa claro que Jesus Cristo é o descendente prometido através de quem a bênção de Deus se estende a todas as famílias da terra. Essa promessa tem as suas raízes na primeira profecia messiânica na Escritura, encontrada em Gênesis capítulo 3, 15, quando Deus promete que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, uma clara referência à vitória de Cristo sobre o pecado e Satanás. Assim, a promessa feita a Abraão é um desenvolvimento posterior dessa mesma linha profética, revelando como Deus estava preparando o caminho para a salvação do mundo. E além disso, o Novo Testamento também reforça esse cumprimento em Jesus de várias maneiras. E em João 3,16, Jesus declara: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa passagem reforça que a bênção prometida a Abraão não era apenas para Israel, mas para todas as nações, uma oferta de vida eterna e reconciliação com Deus por meio de Cristo. No livro de Atos, essa promessa se concretiza à medida que o Evangelho é pregado aos gentios, trazendo salvação a muitas nações. Em Atos capítulo 3, versículo 4, Paulo e Barnabé afirmam: Eu te pus para a luz do gentio, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Isso demonstra como a bênção prometida a Abraão, cumprida em Jesus Cristo, estava se expandindo para todas as famílias da terra, de acordo com o plano divino. Portanto, essa promessa a Abraão não era apenas uma bênção momentânea ou física, mas uma promessa profética espiritual que apontava para a vinda de Jesus Cristo. Deus convida todas as nações a participar da bênção da salvação, através dele, cumprindo o seu propósito e de redimir a humanidade e abençoar todas as famílias da terra. Chegamos agora ao tópico 2, outras promessas a Israel. E o primeiro subtópico, a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade. Sua esposa também além dela ser estéril, o pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou:
asseverou-lhe que não, Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. A promessa de um filho a Abraão é uma das mais significativas e manifestações da fidelidade de Deus. Deus afirma a Abraão que seu herdeiro não seria o servo Eliezer, mas um filho que viria de seu próprio corpo. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Apesar da idade avançada de Abraão e da esterilidade de Sara, Deus afirmou sua promessa com um poderoso sinal. Ele mandou que Abraão olhasse para o céu e contasse as estrelas, dizendo que assim seria sua descendência. Essa promessa aparentemente impossível exigiu uma fé extraordinária. Abraão, com cerca de 100 anos, e Sara, com cerca de 90, tinha todos os motivos humanos para duvidar. Ainda assim, Gênesis 15:6 nos diz: e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado por isso por justiça. A fé de Abraão, apesar das circunstâncias contrárias, é um exemplo poderoso de confiança na palavra de Deus, mesmo quando a realização da promessa parece improvável ou impossível. O cumprimento dessa promessa veio com o nascimento de Isaque, como registrado em Gênesis capítulo 21, versículo de 1 a 7. O versículo 1 destaca a fidelidade de Deus. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Isaque, o filho da promessa, nasceu com um sinal claro de que Deus sempre cumpre o que promete, independentemente das limitações humanas. O nascimento de Isaque não apenas trouxe alegria à vida de Abraão e Sara, mas também confirmou a continuidade da linhagem através da qual a promessa divina se cumpriria, culminando na vinda de Cristo. Além disso, o apóstolo Paulo menciona essa promessa no livro de Romanos para destacar a fé de Abraão. Está lá em Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 21, podemos estar lendo. Não enfraqueceu na fé e nem atentou para o seu propósito, próprio corpo já amortecido, nem para a idade avançada de Sara, mas foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Esse texto nos lembra que a fé não é apenas acreditar quando as coisas não são possíveis, mas confiar plenamente na capacidade de Deus realizar o impossível. A promessa do filho Abraão não foi apenas uma bênção pessoal, mas também uma parte essencial do plano divino. Isaque representou a continuidade da aliança de Deus com Abraão e a confirmação de que todas as promessas futuras, incluindo a vinda do Messias, seria cumprida. Em Gálatas capítulo 4, versículo 28, Paulo escreve: não, nós, irmãos, como Isaque, somos filhos da promessa. Isso significa que assim como Isaque foi resultado de uma promessa divina, todos os crentes também são herdeiros das promessas de Deus por meio da fé. Portanto, o nascimento de Isaque simboliza não apenas o cumprimento de uma promessa, mas também a fidelidade de Deus ao longo das gerações. A promessa de um filho, Abraão, nos lembra que mesmo nas situações mais impossíveis, Deus permanece fiel e as suas promessas são seguras. Subtópico 2. A promessa de um filho a Isaque. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia, e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó.
Aqui essa promessa de Deus de dar descendência a Isaac também a continuação da fidelidade de Deus e as suas promessas, começando com Abraão. Mesmo após a morte de Sara, Deus manteve o seu plano de multiplicar a descendência de Abraão por meio de Isaac, o filho da promessa. Após se casar novamente com a Quetura, Abraão teve outros filhos, mas providenciou de acordo com a promessa divina, uma esposa para Isaac, pois sabia que as promessas de Deus seriam cumpridas por meio dele. Para assegurar a continuidade do plano de Deus, Abraão enviou seu servo Eliezer à Mesopotâmia para encontrar uma esposa adequada para Isaac. A providência de Deus guiou Eliezer até Rebeca, que foi escolhida por Deus para ser esposa de Isaac. Isso demonstra que Deus estava diretamente envolvido em cada detalhe do cumprimento de suas promessas. No tempo determinado por Deus, Rebeca deu à luz 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Apesar de Esaú ser o primogênito, foi Jacó quem recebeu a bênção da aliança, continuando a linhagem prometida. E esse evento mostra que mesmo quando os padrões humanos favoreciam o primogênito, Deus cumpriu sua promessa de acordo com o seu propósito soberano. Em Romanos capítulo 9, versículo 10 ao versículo 12, o apóstolo Paulo reflete sobre esse evento, afirmando que Deus já havia escolhido Jacó antes de seu nascimento para que o seu plano se cumprisse e não por mérito humano. Não tinha eles ainda nascido, nem tinha praticado o bem ou o mal, mas para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Essa narrativa reafirma que Deus nunca esquece suas promessas e sempre age no tempo de forma certa. O nascimento de Jacó, o filho escolhido, assegura a continuidade da promessa de Deus, mostrando que ele está sempre no controle de sua obra redentora. Subtópico 3. A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que lhe daria aquelas terras. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa, e por isso, antes de morrer, concederia bênção para seus filhos. Esaú perdeu o seu direito de primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com a Leia e teve seis filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos, e com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Leia, Diná. A promessa de Deus feita a Abraão é renovada a Isaac e foi reiterada a Jacó, mostrando a fidelidade divina ao longo das gerações. Em Gênesis capítulo 26, versículo 3 e versículo 4, Deus aparece a Isaac e afirma: peregrina nesta terra, eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência terei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Esta renovação da promessa sublinha que o plano de Deus permanecia firme, independentemente das circunstâncias. Isaac, como herdeiro da promessa, sabia da importância da bênção que passaria a seus filhos. No entanto, Esaú, o primogênito, desprezou seu direito de primogenitura, trocando-o por um prato de comida, o que resultou na perda da bênção que seria sua. Posteriormente, Jacó, orientado por Rebeca e Isaac, recebe a bênção, marcando-o como o continuador da promessa. Sob a orientação de seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. No entanto, por uma estratégia de Labão, Jacó também se casou com Leia e teve 6 filhos com ela.
Mesmo com as complicações familiares, Deus estava trabalhando para cumprir suas promessas. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, que concebeu 2 filhos, e José e Benjamim. Com Bila e servas de Raquel, Jacó teve mais 2 filhos, e com Zilpa, serva de Leia, outros 2. Esses filhos, juntamente com os de 6 de Leia e mais uma filha, Diná, constituíram a base para os 12 tribos de Israel, que desempenharia um papel crucial na história do povo de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículos 17 e 19, destaca a fé de Isaac, reconhecendo-o como o herdeiro da promessa. Por isso, alguém que abençoar seus filhos estava transmitindo algo muito maior do que bens terrenos, mas o cumprimento das promessas eternas de Deus. Então essa passagem repete como a bênção de Deus foi passada de geração em geração, conforme o seu plano soberano. Portanto, a promessa renovada a Jacó reafirma a fidelidade de Deus em cumprir o que havia prometido a Abraão. Mesmo diante da complicação familiar e humana, Deus cumpriu sua palavra, transformando Jacó no pai das 12 tribos de Israel, através das quais o plano redentor de Deus continuaria a se desenrolar. A quarta, no caso da promessa do Messias, por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé. Ou seja, da descendência de Jessé. E aqui nós vemos aqui que foi e cumpriu, que no caso o pai Davi, né, redimiu Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o filho de Davi, o Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então a promessa do reino do Messias é uma das mais importantes promessas, no caso da profecia que está na Escritura Sagrada, apontando para a vinda de Jesus Cristo como Salvador e o Rei prometido. O profeta Isaías, ao longo de suas profecias, revelou que o Messias viria da linhagem de Jessé, pai de Davi, cumprindo a promessa que Deus deu, no caso a Davi, que conforme está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 1, no qual estamos lendo aqui, vamos estar lendo, do trono de Jessé sairia um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará, referindo-se ao Messias, que traria salvação e justiça. Então essa promessa é confirmada no Novo Testamento, onde Jesus é frequentemente chamado filho de Davi, destacando seu direito legítimo ao trono de Israel. Em Lucas capítulo 18, versículo 37 e 40, por exemplo, quando Jesus passa por Jericó, o cego Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então esse título messiânico conecta Jesus à linhagem real de Davi, demonstrando que ele era cumprimento das promessas antigas sobre o rei que viria salvar o povo de Deus. Vamos para terceiro tópico, a promessa da salvação para Israel. E o primeiro subtópico, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 até o capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje, elas foram revogadas. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. A queda de Israel, conforme revelada no Novo Testamento,
está ligada à incapacidade da nação em cumprir o seu papel como nação sacerdotal e de reconhecimento de Jesus Cristo como o Messias prometido. Então, em Lucas capítulo 21, versículo 24, Jesus prediz que o tempo em que Jerusalém seria pisoteada pelos gentios. Isso simboliza a queda de Israel como uma nação que falhou em sua missão espiritual. E cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levadas cativo. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Na Epístola aos Romanos, especialmente no capítulo 9 e 11, Paulo trata da questão de como entender as promessas de Deus para Israel diante de sua rebelião e rejeição de Jesus. Ele afirma que, apesar da queda de Israel não reconhecer Jesus como Messias, as promessas de Deus para eles não foram completamente revogadas. Em Romanos capítulo 9, versículo 30 ao versículo 31, Paulo fala sobre como os gentios alcançaram a justiça pela fé, enquanto Israel, buscando justiça pelas obras, falhou. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, a justiça que vem pela fé, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não atingiu a lei. Paulo, no entanto, não sugere que Deus tenha abandonado completamente Israel. Ele argumenta que a rejeição de Israel não é definitiva e que através dessa queda a salvação foi oferecida aos gentios. Em Romanos capítulo 11, versículo 11 e versículo 12, ele escreve: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para incitá-lo à emulação. Paulo vê um plano redentor em ação, onde a queda de Israel resultou na abertura do Evangelho para os gentios. Vamos para o segundo subtópico, a tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente dele, segundo a carne. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Aqui nós vemos a tristeza de Paulo por Israel, profundamente expressa no capítulo 9 de Romanos, onde o apóstolo revela seu coração partido pela condição espiritual de seus patriotas judeus, que não reconhecem Jesus como Messias. Em Romanos 9, versículo 2 e versículo 3, Paulo declara: tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, por eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo está tão angustiado pela situação de Israel que expressa um desejo quase sacrificial, mostrando o quanto ele estava disposto a sofrer pela salvação dele. Essa tristeza se intensifica pelo fato de que, segundo a carne, o próprio Jesus descendeu da linhagem judaica, conforme Romanos 9,5. Deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Os judeus que deveriam reconhecer o Messias prometido em sua escritura enfrentaram grande dificuldade por não aceitar a salvação oferecida em Cristo. Essa dor e compaixão por Israel também aparece em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22, onde Paulo expressa seu desejo de fazer tudo ao seu alcance para salvar alguns. Vamos para o terceiro subtópico,
a promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos de Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Aqui nós vemos a promessa da salvação de Israel, o povo escolhido de Deus. Então o tema central na Escritura, que a salvação de Israel, podemos dizer que é um tema central da Escritura. E Paulo reafirma a fidelidade de Deus para com o seu povo. Em Romanos capítulo 9, versículos 3 e 5, ele expressa a sua profunda uma conexão com Israel, destacando os privilégios que receberam. A adoção de filho, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo reconhece que, apesar da rejeição momentânea de muitos israelitas ao Messias, Deus permanece fiel às suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Chegamos à conclusão. Vamos estar lendo. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros. Quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino no milênio, lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. Graças a Deus. Chegamos ao final dessa lição, e com muita dificuldade, que eu ando meio com a voz muito fanhoso, devido a tosse, uma coisa irritante dos tempos secos, mas pela misericórdia de Deus chegamos no final da lição. Que Deus abençoe rica e abundantemente a todos que nos assiste, e que na próxima lição voltaremos a comentar em nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos tenham uma paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.